Começa agora o Aquecimento Trianon. I never wanted this for you. I worked my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refuse to be a fool. Dancing on the string held by all those big shots. It's not personal. It's strictly business. Muito boa tarde para você, ouvinte ligado e conectado conosco. Salve, salve! Este é o Aquecimento Trianon no ar. 3 horas pontualmente. E eu vou querer isso toda semana agora, viu, meu amigo? Cléo Rodrigues na mesa de som preparando essa surpresa para mim. Muito obrigado, meu parceiro Cléo. Aquecimento Trianon no ar para preparar você para uma partida muito especial. Daqui a pouco a bola rola para Flamengo e Palmeiras, estádio Mané Garrincha em Brasília, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Você está ligado, conectado aqui na Rádio Trianon AM 740, a mais paulista das rádios. Você, se estiver conectado conosco em Santos, no AM 810, da Rádio Universal na Baixada Santista, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Roberto Costa e você vai comigo até às 3h50, porque depois disso Danilo Almeida assume a transmissão esportiva para contar a história deste grande clássico do futebol brasileiro. Ah, o poderoso chefão. É, rapaz, eu vou querer isso todo o programa agora, viu, Cláudio? Gostei dessa abertura. Hoje o Aquecimento Trianon é um pouco diferente. Hoje o Aquecimento Trianon vai respeitosamente homenagear um dos grandes nomes do jornalismo esportivo, do rádio esportivo paulista. Na próxima quarta-feira, o rádio e nós que somos filhos dele, afinal, se nós estamos hoje no rádio esportivo, muito em função de figuras lendárias como essa, então nós há 10 anos estamos órfãos de Fiore Giliotti. E o Aquecimento Trianon não poderia se furtar de fazer uma homenagem a este grande homem, a este grande narrador, a este símbolo do rádio esportivo de São Paulo. Eu cresci ouvindo Fiore Giliotti em várias rádios, várias frequências. No meu futebol de botão imitava muito Fiore Giliotti. Quando meu time ganhava, quando meu time perdia, eu vou falar pra você, é bom demais. Não virei narrador, virei repórter e apresentador, mas o nosso narrador Danilo Almeida se formou narrador por conta disso. Portanto, vamos começar essa homenagem, esse especial a Fiore Giliotti, com um gol muito, mas muito especial. Eliminatórias para a Copa de 93. E o baixinho Romário classificava o Brasil na voz de Fiore Giliotti. Brasil! Para Romário passou pelo goleiro, aplicou a pinta da vaca, vai sair o segundo gol, chutou, é gol, é gol!
Brasil! Fiore Giliotti nasceu no dia 27 de setembro de 1928 em Barra Bonita, o locutor da torcida brasileira. E aqui nos nossos estúdios hoje, para nos ajudar a contar um pouco dessa história, um dos homens que esteve ao lado de Fiore durante anos e anos. Também ouvi muito durante essa minha trajetória no esporte. Afinal, jornalista esportivo, a gente desde pequeno acompanha essa profissão. Muito obrigado pela presença, meu querido, eu sou fã desse jornalista, Dalmo Pessoa. Obrigado por ter vindo. E o que você pode contar um pouquinho de Fiore Giliotti, que nessa semana completamos aí 10 anos sem ele? Bem, boa tarde, Dom Roberto. Danilo, eu tenho um irmão que se chama Danilo, e torce para o São Paulo. Tá bom. Bom, primeiro estou aqui atendendo esse convite, para mim extremamente honroso, por tudo aquilo que eu vivi junto com o Fiore Giliotti, no final mais ou menos 18 anos, até um pouco mais, porque eu tive uma fase Bandeirantes com ele, e tive depois, quando ele realmente resolveu montar equipes, e foi uma epopeia da parte dele, entendeu? Eu fiquei mais uns 3 anos, no todo eu acho que eu fiz 20 anos com ele. Então essa convivência diária, nesse tempo todo, foi muito importante para mim, pela figura extraordinária que era o Fiore. E eu estou falando isso com a maior isenção possível, até porque nós temos um conceito equivocado neste país, que todo cara que morre fica bom. Na verdade, esses caras foram canalhas durante a vida inteira, mas o Fiore era bom. E ele ficou melhor ainda, né, nessa convivência que nós tivemos de mais de 18 anos, 20 anos, fora o tempo de Bandeirantes e mais outras emissoras nas quais eu trabalhei junto com ele. E eu me permitiria lembrar aqui, se eu estiver equivocado, por favor me corrijam, porque até porque eu não sou um computador, a minha memória não é um repositório de informações as mais diversas, as mais citadas. Mas me parece que a frase é de João Guimarães Rosa. E o João Guimarães Rosa, um escritor, realmente um poeta, ele teve uma frase que eu acho que sintetiza tudo aquilo que a gente tem por respeito à memória, né, de Fiore Giliotti, pela convivência. Ele diz o seguinte: os bons não morrem, eles encantam. O Fiore não morreu, ele encantou. Está lá no céu, ele merece estar lá, né? E os seus fluidos de bondade, de convivência, de respeito e admiração por todos nós, por todos aqueles que trabalharam com ele, e a recíproca é verdadeira. Eu acho que isso é uma ponte que vai além desse estúdio aqui. Sem dúvida. Vai para o universo, né? Sem dúvida. Os bons não morrem, os bons encantam. E a voz do Fiore é uma voz que ela não sai da memória nem do coração da gente. E eu tenho certeza que isso vale para todos aqueles que acompanharam a sua vida e a sua carreira, né? É uma voz que não se calou, uma voz que vai ficar por muito tempo ainda gravado no coração de cada um, na memória, né? De todos que ouviram, todos nós. E sobretudo, por quê, né? Fiore era uma figura extraordinária, boníssima, né? Então ele será uma saudade para sempre por parte de todos nós. Alguns jornalistas, colegas de imprensa, também deram seu depoimento sobre Fiore Giliotti. E vamos começar com 3 grandes nomes dessa safra de jornalistas. O primeiro deles, Mauro Betting. O tempo passa, torcida brasileira. O moço de Barra Bonita e de sei lá quantas cidades e municípios de todo o Brasil que tinham a honra de dar a ele a honra de ser o cidadão dessa cidade. Em nome do Screte do rádio. E que Screte, e que rádio, que comunicação esportiva foi Fiore Giliotti. Voz, estilo, timbre, locução, ritmo, dicção absolutamente inconfundíveis. Um poeta do futebol. E não por acaso ele teve o privilégio de narrar
e nós o privilégio de ouvir a era de ouro do futebol brasileiro. Desde a estreia lá em 1952 até pendurar o microfone um pouquinho antes de nos deixar, um pouquinho antes da Copa de 2006 na Alemanha, o Fiori foi um craque. Do nível de companheiros e até rivais como o Pedro Luiz, como o Edson Leite, como Osmar Santos, como o José Silvério, para ficarem grandes nomes da história do rádio paulista. Mas claro que Fiore Giliotti foi muito além do rádio paulista e foi muito além do esporte e do futebol. Ele criou um estilo inconfundível, fica um cantinho enorme da saudade, da paixão e do coração, não só de quem gosta de futebol, dessa paixão incomensurável, dessa paixão inconfundível, dessa paixão incondicional, desse amor incondicional que a gente tem por um time de futebol, pelo próprio futebol. A gente aprende a falar papai, mamãe e futebol, né? E a paixão que Fiore tinha pela família do futebol, pelo futebol como um todo e pela própria família, a paixão de viver e essa paixão que transbordava nesse cantinho, na verdade nesse continente da saudade pelo Brasil, que nos deixa órfãos, o Fiore Giliotti a nos deixar há 10 anos, é algo que realmente o tempo passa, mas ele fica sempre. A narração sempre precisa, a narração sempre emocionante. Qualquer pelada de esquina virava uma final de campeonato no Maracanã e um Wembley, né? Um segundo de jogo do Fiore a gente já sabia que era o Fiore narrando. E a nossa felicidade como ouvinte foi exatamente poder ouvir Fiore Giliotti narrar a era de ouro do futebol brasileiro. O auge do Fiore Giliotti tem a ver com o auge do futebol brasileiro, especialmente de 58 a 70, mas muito além de 70. Claro que ele, então candidato a deputado, não pôde narrar 94, mas no fundo estava lá, como esteve também em 2002, se não na Ásia, em todos os nossos corações. Se você ouve qualquer narração do José Silvério, se ouve qualquer narração do Pedro Luiz, ouve qualquer narração do Edson Leite, outros grandes nomes até anteriores, como o Duvaldo Cosi, como Ari Barroso, como outros grandes nomes como Valdir Amaral, todos craques, não à toa, está entre eles. Até porque ninguém narrou mais poeticamente o momento mais de poesia do futebol brasileiro, a era de ouro, tricampeã, tetracampeã, pentacampeã mundial. Mais que isso, a era de ouro do Santos do Pelé, que já seria Santos do Pelé mesmo sem Pelé, as duas academias do Palmeiras, aquele ato sem título sim do Corinthians e do São Paulo, mas que Fiore estava lá para narrar o gol do pé de Ângelo e Basílio, o gol da reconstrução do Morumbi a partir de 70, as conquistas mundiais do Santos, do Corinthians, do São Paulo, ainda a Copa Rio, o Fiore não estava lá para narrar, mas estava de coração, e que coração alviverde. Mas Fiore era de todas as torcidas, admirado por todas elas, respeitado por todas as pessoas do esporte, um verdadeiro poeta para fazer de uma canelada para a linha lateral um autêntico gol de placa. E isso era o Fiore Giliotti. Foi assim na Rádio Bandeirantes, na breve passagem na Copa de 62 na Rádio Pan-Americana, na volta a Bandeirantes, na Rádio Tupi, na Rádio Record. Eu que tive o privilégio de trabalhar com ele na TV Record, sei o quanto ele amava o futebol, quanto ele era família, quanto ele amava a família e amava essa família do futebol. E eu tive ainda um privilégio maior, não só de crescer ouvindo também o Fiore Giliotti, mas principalmente nas transmissões, dá para dizer, no nosso Palestra Itália, que honra era na época trabalhando pela Rádio Gazeta, as cabines eram ao lado no velho Palestra Itália, eu tirava, como sempre fiz para narrar em estádio, um ouvido eu ficava com a narração do meu narrador, e que narradores queridos como, por exemplo, o Enio Rodrigues, o Caraça, ali na Rádio Gazeta dos anos 90. E com a outra, eu deixava para ouvir o estádio. Mas principalmente no Palestra Itália, eu ouvia algo além do estádio. Eu tinha a emoção de poder ouvir o Fiore Giliotti narrando na minha orelha, porque a cabine era do lado, questão de centímetros, nem metros. Então eu podia ouvir o Fiore sem o microfone, sem os alto-falantes, sem o som da Rádio Bandeirantes. Ele estava ali, ao meu lado, praticamente narrando para mim e para milhões de pessoas ligados pelo rádio, ligados por essa paixão que é o futebol, e futebol que fica ainda mais apaixonante quando se tem a paixão de narrar, como a de Fiore Giliotti. Eu, que sou filho do rádio, meus pais se conheceram na Rádio 9 de Julho na virada dos anos 50 para 60, posso dizer que tive o privilégio de ouvir o Fiore Giliotti sussurrando na minha orelha ali, justamente no Palestra Itália, e mais ainda o privilégio da amizade dele, dos filhos dele, e enfim, de todos nós que somos órfãos do grande futebol brasileiro e principalmente do futebol ainda melhor, ainda maior, com um clássico. Afinal, o clássico, para ele e com ele, o tempo não passa. E o tempo vai ser sempre eterno para Fiore Giliotti.
Tá aí as palavras de Mauro Betti, então. Só fazer mais uma colocação claro, aqui, que é o seguinte. Tudo que eventualmente eu venho falar aqui sobre o Fiore não é uma exaltação do ausente, é uma exaltação da realidade que a gente conviveu. Uma vida, 18 anos não é brincadeira, 18 anos é quase, né? Convivendo direto, né? Uma rotina quase diária. Compartilhando com ele as alegrias que ele tinha, as contrariedades que ele sofria, entendeu? E também se eu disser alguma coisa aqui que possa até chocar, não em relação a ele, mas sobre o que fizeram com ele, não entendo isso como uma retaliação, mas apenas como um ato de justiça, porque ele está lá do outro lado do mistério. Então ele não tem defesa, entende? Sim. E nós somos testemunha dos dramas que ele viveu, pelo homem que ele foi, pelo profissional que ele foi, pelo pai extremado que ele foi, e pelo amigo, né, que nós tivemos durante um longo tempo. Então, se eu eventualmente disser algumas coisas que possa até chocar, entendo que é um ato de justiça da minha parte, que eu devo fazer a sua memória àquele que foi sempre um ícone, né? Sem dúvida. Porque hoje, com todo respeito, e não entendo de forma diferente, hoje para você formar um locutor não é da noite para o dia. É uma geração, é um tempo, Sem é um dúvida, time. exatamente. Tá certo? Para formar, pode parecer que eu estou me lamentando. Não, muito pelo contrário, eu já parei, não tem problema nenhum. Você entendeu? Então, para formar um comentarista, você não forma num dia, numa semana. É toda uma vivência, toda uma experiência que você vai, e conhecimento que você vai acumulando, para depois você adquirir uma autoridade, para emitir um conceito, uma opinião, que venha ao encontro do ouvinte, que pode pensar como você, ou pode até divergir, mas a divergência faz parte, está inserida num contexto democrático. Faz a gente pensar e raciocinar, né? Entendeu? Eu acho que isso que é importante. Importante é o conteúdo, que a gente não tem mais. Hoje a coisa é muito mais no folclore, naquele... não sei o quê. Não é isso, é conteúdo. Porque a responsabilidade de quem está no microfone, ou está escrevendo, ou está numa câmera de televisão, é passar experiência pessoal, é passar conhecimento, e não ficar fazendo oba-oba, essas bobagens que hoje você tem muito aí no rádio, com todo respeito, hein? Não quero comprar briga com ninguém. Isso aqui é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria. Hoje virou brincadeira, hoje é brincadeira. Hoje é brincadeira, hoje qualquer... Mas enfim. Deixa pra lá, eu ia falar uma coisa aqui. Vamos em frente, vai. Outro que prestou... Só faz no rádio. Maria. Outro que prestou também um depoimento sobre o Fiore Giliotti. E o Fiore, pelo que eu sei, gostava muito dele também. Apontava aí como um bom narrador do futuro e acho que acertou. O narrador esportivo, Odinei Ribeiro. Vamos conferir. Olá, Danilo. Um grande abraço para você. Um abraço aos amigos ligados na Rádio Trianon. Vamos falar sobre Fiore Giliotti. É uma coisa muito fácil, ao mesmo tempo emocionante. O Fiore Giliotti foi espetacular comigo, me tratando realmente como filho. Eu tive um problema muito sério nas cordas vocais em 2004, 2005. Eu fiquei muito abalado, com medo de perder a minha carreira em virtude da minha corda vocal, que tinha um pólipo. Eu fui em alguns médicos, todos os médicos que eu fui mandaram eu operar. Eu fiquei com medo, até que um dia eu contei a minha história para o Fiore, e o Fiore me levou num papa, digamos assim, da área, né, do otorrino, e ele acabou me cuidando, graças a Deus me curando, e eu continuei narrando sem mais nenhum problema em cordas vocais. Eu tenho um momento muito especial também com o Fiore, no momento da minha formação da faculdade. Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, a minha ideia era fazer algum TCC relacionado a narradores esportivos. Então eu, juntamente com os companheiros Aldo César e o Denis, que hoje até trabalha na comunicação do Santos, Denis Calçada, nós montamos um TCC, um trabalho de conclusão de curso, falando sobre narradores esportivos. E a capa do TCC foi o Fiore. Então eu entrevistei muito o Fiore e conheci muito bem a vida do Fiore através desse TCC. E para minha surpresa, Danilo, amigos ligados na Trianon,
no dia da apresentação do meu TCC, o Fiore me fez uma surpresa, desceu a serra e participou do TCC. E se o TCC foi bom ou não, eu não me recordo. Mas que os professores nos deram a nota 10 em virtude da presença do Fiore, com certeza eles nos deram. E isso me marcou muito, o Fiore participando do meu trabalho de faculdade, né? Então, essa relação de pai para filho foi muito bacana. Foi um choque para mim quando eu soube que o Fiore estava doente. O Marcelo me ligou chorando, de imediato eu subi para São Paulo, fui visitar o Fiore no Hospital Alvorada, no Ibirapuera. O Fiore apertou a minha mão, me deu muitos conselhos e falou para o Marcelo na minha frente, né? Marcelo, siga o exemplo do Odinei, porque o Odinei é um garoto de família humilde, o Odinei é um garoto que com poucos recursos está conquistando na vida. Então siga o exemplo do Odinei. Isso me marcou muito. E depois dessa passagem, infelizmente, quando eu voltei para visitar o Fiore já estava na UTI e logo ele nos deixou. Então eu tenho assim um carinho de filho para pai com o Fiore. Fiore foi uma pessoa espetacular, como patrão, como chefe, como pai, como comandante de equipe. Foi um dos melhores chefes que eu tive em toda a minha história de carreira, já vão lá para com 25 anos. E o Fiore é aquele cara, Danilo, que vale para você que está começando a sua carreira agora também. O Fiore era aquele cara que ele cumprimentava e respeitava, do faxineiro ao presidente da empresa, da mesma forma. E foi um dos grandes nomes, talvez o último romântico dos narradores esportivos. E o meu ídolo, quando eu comecei a minha carreira, virou o meu chefe, virou o meu pai. E eu devo muito, mas muito mesmo da minha carreira a Fiore Giliotti. Odinei Ribeiro também fazendo a sua homenagem. Temos mais um convidado, mas deixa ele respirar primeiro, se acalmar. O balão de oxigênio. A gente vai ouvir o depoimento de Antônio Edson sobre Fiore Giliotti. Deixa eu fazer um comentário claro. rápido aqui, não quero interferir, pelo amor de Deus. O Odinei Ribeiro era o segundo filho do Fiore. E eu acho até que o Marcelinho tinha ciúme, viu? Perguntaremos depois. Vai ficar para depois dessa daí. Tamanha dedicação que o Fiore tinha para com o Odinei, que era ele achava. Eles finais. Boa tarde a todos. Você entendeu? Então, por isso que eu fiz esse registro aqui. Então, quando o pai do Odinei ficou doente, a preocupação do Fiore foi impressionante. Quer dizer, ele sofreu tanto quanto o Odinei, até que naquela época fosse superado o problema, mas depois se agravou e aí todo mundo sabe o que aconteceu. Só esse registro. Dalmo Pessoa, esse é o nosso contador de histórias de hoje. Depoimento de Antônio Edson, por favor. Muito bem, amigos da Trianon, um abraço para você, Danilo, pro Dom. Olha, é um prazer muito grande a gente participar desse programa, homenageando um dos ícones da narração esportiva no Brasil, Fiore Giliotti, saudoso Fiore Giliotti. A gente até se emociona ao lembrar da figura humana, além do profissionalismo, a figura humana de Fiore Giliotti, o narrador da torcida brasileira. E a gente lamenta, né? A gente fica muito triste, né? Eu lembro da Copa da Alemanha, quando eu cheguei para participar de mais uma Copa do Mundo, lá em Munique, quando eu botei o pé no centro de imprensa, para fazer todo aquele providencial, o credenciamento, aquelas coisas todas, já chegou um amigo e falou: Antônio Edson, você está sabendo? Falei: o quê? Faleceu o Fiore Giliotti. Nossa, aquilo ali realmente estremeceu o corpo inteiro, porque foi uma notícia, né? A gente chegando numa Copa do Mundo, todo animado, participando de mais uma Copa, ambiente festivo, chega uma notícia triste dessa. Eu trabalhei com o Fiore Giliotti, foi ele que me convidou, ele e Darcy Reis, eu trabalhava na Rádio Globo, e ele me convidou para participar da equipe dele, como se eu fosse assim, me preparou de uma forma, né, de que eu seria o substituto dele quando ele parasse de trabalhar, assumindo a titularidade da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Então foi um convite que realmente marcou muito na minha vida. E eu fui, e tenho lembranças boas de quando ele me recebeu lá no edifício Radiantes, ele e Darcy Reis. Tiramos fotografias para fazer toda aquela
aquela parafernália de divulgação da minha ida para lá, e foi um momento realmente marcante. E o Fiore Gilhote, indiscutível, falar dele como profissional do rádio, eu acho que não há necessidade. Todo mundo sabe, e até hoje nas nossas rodas, todo mundo, quando eu falo que trabalhei com o Fiore, todo mundo faz o seu comentário, né? Poxa vida, Fiore Gilhote, que saudade, nossa, foi coisa e tal, aquela conversa. Agora, como figura humana, realmente a gente está para ver uma outra figura igual. Pode existir igual, mas melhor do que Fiore Gilhote não tem. Como companheiro, como uma figura que realmente passa para a gente otimismo, passou para mim, por exemplo, principalmente otimismo, responsabilidade. Sempre antes de qualquer jogo que a gente era escalado, ele sentava com a gente, conversava, passava um pouco da sua experiência. Então realmente foi uma figura que a gente não pode esquecer jamais. Então, olha, muito boa essa lembrança de vocês aí da Trianon em fazer essa homenagem, perpetuando cada vez mais esse nome de Fiore Gilhote, o narrador da torcida brasileira. Fecharam-se as cortinas na sua vida de profissional, na sua vida humana, mas jamais essa cortina será fechada para a história do rádio esportivo brasileiro. Foi um prazer muito grande participar com vocês, estamos sempre às ordens, e muito obrigado pela lembrança de fazer com que eu pudesse também participar dessa homenagem a Fiore Gilhote. Um abraço, amigos da Trianon, um abraço, Danilo, um abraço, Dom, fiquem com Deus aí e parabéns mais uma vez pelo programa. Antônio Edson, não é que a gente viu 3 depoimentos? Vamos ouvir um golzinho do Fiore, né? Porque é bom demais. Eu queria contar uma história do Antônio Edson depois. Vamos ouvir então, primeiro gol. O gol do título brasileiro de 90 do Corinthians, na voz de Fiore Gilhote. Corinthians! Subindo, descendo, caindo na intermediária, São Paulina, corre então Fabinho, quem corta é Ivan, suspendeu para o meio do gramado, balão subiu, caiu, ficou para o Neto, Neto domina minha bola, soltando bola, bola ficou na ponta para Fabinho, Fabinho joga em profundidade, corre então, vai para aquele setor, agora Tupanzinho, deixou para Fabinho, Fabinho tocou para Tupanzinho, correu, arrumou, virou, procura ali de fundo, escapou de banda na boca do gol para Fabinho, tentou, chutou, para o Lelecão, entrou no Fabinho, é só o gol! Costurando a jogada, até que o cruzamento aconteceu, a bola pererecou, dançou, sobrou para Tupanzinho, praticamente caído no terreno, empurra a bola para o canto do gol, São Paulo sacudindo a rede, e a torcida corintiana bate os pés, bate as mãos, bate mais forte o coração, sensibiliza mais a sua alma. É 740 Trianon. Aquecimento Trianon no ar, 15 horas 28 minutos, é a nossa homenagem a Fiore Gilhote. E o filho dele está aqui, o Marcelo, conosco, é um prazer. Marcelo Gilhote? Sim, Marcelo Gilhote. Boa tarde, Dom. Boa tarde, Tom. Boa tarde, Marcos Teixeira. Boa tarde, meu amigo Danilo. Antes de mais nada, revendo o Dalma aqui, velho de guerra. Ei, Dalma, velho de guerra. Antes de mais nada, agradecer a homenagem que vocês estão fazendo para o meu pai. O meu irmão Marcos também, eu falei com ele agora há pouco, mandou um grande abraço também, Marcos Pazini, agradecendo também a homenagem ao grande Fiore. É uma coisa gostosa de ouvir, dá uma saudade, mas, que nem eu leio o Dalma agora, lembrei os bons tempos, né? É Record, é Bandeirantes, é na cabine. Um caso que eu lembrei agora foi muito legal. Acho que foi jogo do São Paulo e, pô, o Fiore transmitindo o Dalma e chega a polícia, tudo na cabine da Bandeirantes, é polícia, o que é? O Dalma tinha metido o pau na torcida do São Paulo, não sei o que foi, os caras viraram a viatura da Bandeirantes, aí falaram assim, vamos ficar no Morumbi que o negócio era complicado. São as histórias pequenas do futebol. Dalma arrumando polêmica, mas cheio de pessoa, né? É isso, seu Dalma nunca foi Dalma disso. Dalma aquele ditado de transmissão, com emoção ou sem emoção, botão na emoção.
Outra pessoa que passou também para deixar a sua homenagem a Fiore Giliotti aqui nos microfones da Rádio Trianon foi Flávio Araújo. Vamos ouvir o que... Salve, amigos da Rádio Trianon. Aqui estamos no Aquecimento Trianon, falando a vocês numa data em que recordamos aquele que foi um dos maiores locutores esportivos do Brasil e que tão cedo nos deixou. Fiore Giliotti, com quem convivi durante tantos anos na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Fiore Giliotti que eu conheci praticamente menino. Eu, um menino realmente, porque estava treinando no meu desejo de um dia ser locutor esportivo. E fui com um gravador no estádio da Prudentina, em Presidente Prudente. Eu acredito que isso deva ter acontecido aí pelo ano de 1949. O Fiore já era um locutor muito conhecido no interior de São Paulo, mas ainda militava no rádio interiorano, na Lins Rádio Clube PRB3, e foi irradiar o jogo Prudentina e Linense, segunda divisão do Campeonato Paulista, que começava naquele ano, e as duas equipes lutavam para conquistar um lugar maior na divisão principal do futebol de São Paulo. Aliás, o campeonato da segunda divisão tinha começado no ano anterior. Falando no Aquecimento Trianon, eu direi que naquele dia senti uma emoção extraordinária, porque, colocando meu gravador ao lado, transmiti uma partida ao lado de Fiore Giliotti, que era já uma figura bastante conhecida, apesar de militar ainda no rádio interiorano. E qual não foi minha surpresa quando fui para a Rádio Bandeirantes, uns bons anos depois, em 1957, no fim do ano. Estreiei no começo de 1958 e fui recebido pelo próprio Fiore, que fez a apresentação da minha chegada, depois de receber o convite através de Edson Leite, que era o diretor comercial da emissora, e de Pedro Luiz, que era o chefe dos locutores, o chefe do departamento de esportes da emissora. Convivi por muito tempo com o Fiore Giliotti, principalmente nos nossos primeiros anos, e nossa amizade foi até de fazermos pescaria juntos, quando íamos transmitir partidas no Canindé. Nós ficávamos ali mais cedo pescando os peixinhos e conseguindo fortalecer uma amizade que durou através dos anos. Depois ele partiu para a Rádio Pan-Americana de então, ficou algum tempo, e quando voltou eu já tinha uma posição também no primeiro time da Bandeirantes, tanto é que dividimos posição durante alguns anos, e quando da volta do Fiore para a Bandeirantes, eu fui um dos que participaram na conversação para que ele voltasse para o nosso prefixo. A partir daí, a nossa amizade se consolidou. Posteriormente, o Fiore Giliotti passou a transmitir como primeiro locutor os jogos de futebol, já que eu tinha a cobertura dos jogos de basquetebol, as corridas de automobilismo, lutas de boxe e tantos outros acontecimentos, atuando então como segundo locutor esportivo. Durante muitos e muitos anos convivemos fraternalmente, e eu devo confessar, quando são completados 10 anos em que ele partiu deste nosso plano para um plano maior, que uma saudade imensa existe da minha parte, principalmente pelo fato de que a nossa amizade continuou. Desde que deixei a Rádio Bandeirantes em 1981 e fui para o prefixo da Rádio Gazeta, até posteriormente, quando deixei o rádio de São Paulo em 1986, nós continuamos a ter contatos por telefone. É interessante dizer, porque parece incoerente, já que não convivíamos muito em viagens. O Fiore irradiava, era narrador, e eu também era narrador. Então, era quase impossível que nós transmitíssemos ao mesmo tempo e viajássemos juntos. Mas tivemos oportunidade de estar juntos. Por exemplo, naquela histórica decisão entre Santos e Milan, quando
nós dividíamos transmissões, eu irradiei o jogo de Milão, ele irradiou o retorno da vingança do Santos nos 4-2 do Maracanã, e eu irradiei a terceira partida, 1-0, o gol de Dalmo. Então viajamos juntos, como viajamos também para a Copa de 1966 da Inglaterra, para a Copa de 1970 no México, para a Copa de 1974 na Alemanha, 1978 na Argentina. Foi a última Copa que fizemos juntos, já que em 1982, na última Copa que irradiei, o Fiore continuava na Bandeirantes e eu estava então na Rádio Gazeta, que fazia sua primeira grande transmissão de Copa do Mundo. Quero dizer da minha saudade, quero dizer do grande locutor que Fiore Giliotti marcou no rádio esportivo do Brasil, quero dizer do seu prestígio extraordinário nas viagens que fazíamos no escrete do rádio, onde o Fiore recebeu títulos de cidadão honorário com um número muito maior que qualquer presidente da República do Brasil tenha recebido. Nestes 10 anos de ausência do Fiore é que nós podemos sentir a falta que faz este grande locutor. E oro a Deus e aqueles do alto que o receberam para que ele esteja bem agasalhado, para que ele esteja servido como um cidadão que soube cumprir na sua passagem terrena todas as obrigações inerentes às leis daqueles que estão no caminho do bem. Aproveito para abraçar os amigos da Trianon, aproveito para cumprimentar o Danilo Almeida pela oportunidade e pela feliz iniciativa de homenagear essa grande figura do rádio que foi e continua sendo Fiore Giliotti. Fiore Giliotti é o nosso homenageado de hoje. Essa semana se faz 10 anos da ausência de Fiore Giliotti. Voltando ainda mais no tempo, vamos conferir um gol narrado em 1963. Eu não era nascido nessa época ainda, mas é um gol histórico, um gol do Mundial do Santos Futebol Clube. Etapa complementar de jogo, outra vida, outra alma, empurrando o time brasileiro. 2-0 para o Milan, atacando mais e melhor, mais positivamente nessa etapa final, o quadro de Vila Belmiro. Barreira formada dentro da grande área italiana, prepara-se para bater Pepe, chovendo muito no Maracanã, Pepe recua, barreira formada, alguns passos além da risca da grande área. Prepara-se Pepe para cobrar, chutou, gol! De contentamento, toda essa torcida que toma de dependências do Maracanã. Pepe cobra certo, Pepe cobra rasteiro, passa pela barreira, a bola molhada vai se enfiar no canto direito da cidadela italiana. Foram 10 Copas do Mundo, incluindo o Bi em 1962, o Tri em 1970. No Tetra, Fiore não conseguiu emocionar a torcida brasileira, era candidato a deputado, né, Marcelo? Dom, eu só vou dar uma correção, só são 10 transmitindo e 2 participando, comentando. 2 participando pela Record até. Ele comentou também. 98 ele transmitiu. 2002 ele fez daqui. Fez daqui. Com a TV Record, com o Milton Neves. Isso mesmo. É verdade. Deixa eu contar uma do Ligeirinho aqui. Fica à vontade. Essa não. Não, o Ligeirinho vai me perdoar. Fica à vontade. Porque não tem nada de excepcional, mas foi muito interessante e gozar. Repórter Ligeirinho. Nós estávamos na Itália, Copa da Itália, né? E aí, acho que no segundo dia, e o Éder Luiz era o nosso narrador e era o motorista do carro. Aí o Fiore na frente, o Éder dirigindo, e eu o banco de trás. O comentarista vai sempre no banco de trás. Aí lá o Fiore, Deus do céu,
o Ligeirinho já mandou lavar 7 calças. Não é possível. Eu falei, senhor, é porque ele é muito elegante, ele tem um consultor de moda. Mas não é possível. Eu falei, senhor, bem que você trouxe esse cara, o Éder Luiz quase subiu na calçada. Dom, vou contar um negócio da Copa de 90, que são coisas, acho que o público gosta de saber e que pouca gente sabe. Vamos lá, primeiro. Sabe, 7 calças em 2 dias, pô. E era uma calça a cada meia hora. Então ele sujava a calça, só pode ser. Vou perguntar pro Ligeiro sobre isso. Naquele ano, o papai foi pra Itália 9 vezes. 9 vezes. Para ver hotel, essas coisas, tanto para rádio, se preparar. como para rádio, desculpa, perdão, estava longe, não é costume. Como para rádio e como para televisão, ok? Aí quando ele foi viajar, não tinha essa coisa de transferência, então ele foi o homem dinheiro na época, que ele foi com $160 mil no corpo, isso eu lembro, porque a gente preparou uma roupa, então na perna, tudo isso, que seria o dinheiro, tanto para pagar a estadia da rádio, como da televisão. Vamos lá, uma outra jogada aqui só tenho da RAI. O único plano de mídia de rádio que foi aprovado na Copa do Mundo, eu tenho isso guardado, está escrito Fiore Gilhote Rádio Bandeirantes. Porque pela estrutura que fizeram, porque antigamente, vocês sabem, de rádio você monta, você fica ao vivo direto, certo? Sim. E o horário daqui é uma coisa, o horário de lá, e você tem que estar, o pessoal acha que vocês estão lá brincando, andando, não. Por exemplo, se o Dalmo dá uns 5 minutos de ligar aqui, você tá lá, você tem que falar, senão vem encarcada, como a gente fala. E foi muito legal porque o Fiore, o papai, né, ele descobriu o celular. Então, por exemplo, ele viu na rua, eu lembro como se fosse hoje ele contando isso, ele viu na rua uma pessoa falando com um treco, só que não era celular grande, era aqueles celulares, não é celular pequeno, desculpa, Dom, era aqueles celulares maiores. E ele foi perguntar para um italiano para saber o que ele queria entender, o que seria isso. Então, por exemplo, quando as equipes, queria Bandeirantes, por exemplo, fosse Record, Jovem Pan, Globo, chegaram para fazer a cobertura, todos tinham linha nos hotéis, né, para cobrir para os repórteres entrarem por telefone. E na época, a Bandeirantes, o Fiore fez, ele conseguiu 7 celulares. Então, quando começou a cobertura, ninguém entendia que como a Bandeirantes falava rápido de tudo que era lugar, e, pô, como que consegue se só tem um ponto de linha, uma coisa mais ou menos assim. Então foi uma dessas do Fiore. Que genial isso. Que ele viu uma pessoa andando na rua e locou o famoso celular, que eram os trambolhões. Aquele trambolhão, um tijolo, né? Tijolo. E na Itália foi uma coisa muito legal, porque o Dalmo tava com ele, né? Tinha o Dr. Menon também, que gostava de dirigir. O Dr. Menon é o... Antônio Douglas Menon, Dr. Menon. Ela preciso lá fazer uma consulta no meu ouvido que não tá legal. Cuida da voz de muita gente. Era o nosso motorista. Isso mesmo, ele gostava de ir para ir guiando na celular na Copa de 90, só Fiore Gilhote. Cléo, vamos emendar aí uma sequência de depoimentos então? 3 notáveis para falar sobre Fiore Gilhote: José Silvério, Flávio Prado e J. Júnior. 5. Eu cresci gostando de rádio, amando o rádio, amando o futebol. E o Fiore Gilhote, sem dúvida, foi um dos responsáveis por isso. Desde menino, na minha pequena Itumirim, o que eu sintonizava era a Rádio Pan-Americana, em primeiro lugar, onde o Fiore começou trabalhando e se tornando importante, e depois na Bandeirantes, onde ele chegou e onde ele veio a se consagrar e onde trabalhou mais tempo. Marcou minha infância com a sua transmissão simpática, agradável e com aquele sentido interiorano que me tocava por morar na pequena cidade de Itumirim. Pouco depois, já morando em Lavras, continuei ouvindo o Fiore pelas ondas da Rádio Cultura de Lavras, uma emissora que na época pertencia à Bandeirantes e era da cadeia verde e amarela. Por isso, Fiore era o principal locutor onde nós acompanhávamos o futebol. Foi, sem dúvida, um dos maiores nomes do rádio esportivo. Abriu portas para muita gente, com sua transmissão sempre simpática. Nunca ouvi, durante todo esse tempo, o Fiore, como locutor esportivo, perder a esportiva. Sempre feliz, sempre alegre, sempre comunicando com otimismo. Depois, mais tarde, tive a honra de conhecê-lo. Aliás, me lembro perfeitamente quando o conheci em Montevidéu, no Uruguai, quando o Palmeiras e Botafogo estavam disputando a Libertadores. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, fui irradiar logo depois o jogo do Palmeiras, o jogo do Botafogo, e ele estava lá fazendo ainda o jogo do Palmeiras. O conheci pessoalmente, depois convivi com ele
em São Paulo durante tempos, eu na Jovem Pan, ele na Bandeirantes, até que um dia fui trabalhar com ele na Bandeirantes. Realizei um sonho, foi um grande momento e tive também a oportunidade de conhecer a grande pessoa. É uma pena que ele tenha ido, na minha concepção, um pouco antes, mas vá lá saber-se o quê. Deixou, sem dúvida alguma, uma história e, mais do que nunca, plantou sementes no rádio esportivo. Sementes que deram bons frutos. Foi, sem dúvida, um dos nomes mais importantes, um dos grandes do rádio esportivo do Brasil. Aqui quem está falando é o Flávio Prado. Eu tive a honra de conviver durante muitos anos com o Fiore Gilhote. Nunca trabalhamos lado a lado, mas trabalhamos em estádios de futebol. Aí sim, uma cabine ao lado da outra. O Fiore sempre foi um grande mestre, sempre foi muito gentil. Quando eu comecei na minha carreira, ele jamais se furtou a dar um conselho, a dar um apoio, a dar um incentivo. Pessoa de uma imensa generosidade, carinho com os mais jovens, uma pessoa que, apesar de ser um ídolo internacional, todo mundo conhecia o Fiore na América inteira. Você ia para o Uruguai, para a Argentina, onde fosse, sempre alguém chegava, se aproximava e dava um abraço carinhoso em Fiore Gilhote. Ele sempre agiu como se fosse qualquer um de nós. Foi um orgulho esse convívio, esse aprendizado de humildade, de talento do Fiore, que narrava baixinho, tranquilo, a gente mal ouvia quando estava ao lado dele, mas todo aquele som maravilhoso e aquela criatividade dele ficava em nossos ouvidos. Eu, quando era mais jovem, ficava com aquelas narrações espetaculares, ouvindo aquela criatividade do Fiore, com fecha suas cortinas e termina o espetáculo, aquele sonho que ele transmitia no momento em que a televisão não existia, que o rádio fazia com que a gente viajasse cada vez mais. Saudades e a minha homenagem ao querido Fiore Gilhote. Oi, Danilo. Grande abraço, um abraço para todo mundo que está ouvindo o programa. Muito obrigado pelo contato, porque participar do seu programa, primeiro, é um prazer, e depois falar de uma figura com quem eu tive um relacionamento muito bom, muito legal. Além do profissional, né, eu trabalhei com o Fiore na Rádio Bandeirantes, na mesma equipe, também pessoal. Eu tive um relacionamento pessoal com o Fiore que foi dos mais significativos, porque o Fiore era uma pessoa simples, né, era um cara educado, era um cara cordial, tratava todo mundo muito bem, né? Então o Fiore não foi diferente no tratamento com as pessoas comigo. E várias vezes eu convidei para participar de eventos na minha cidade, em Americana, ele sempre pronto, ele e Dona Adelaide, saudosa Dona Adelaide, né? Sempre pronto também a participar. Enfim, meu relacionamento com o Fiore foi extraordinário. E é claro que agora, quando a gente vai completar 10 anos, né, sem a presença física dele entre a gente, é um momento de reflexão. É um momento de voltar à fita, como a gente costuma dizer, e de lembrar, né, tudo aquilo que eu passei com o Fiore e que foi muito agradável, que foi muito respeitoso, né? E então, puxa, falar do Fiore, para mim, é muito gostoso, é muito prazeroso, e ao mesmo tempo, claro, a saudade de quem foi um grande profissional, um grande comunicador, e a saudade também de quem foi uma pessoa muito leal, muito ética, muito honesta no tratamento com os colegas, com os fãs, né? Como ele tratava bem os fãs pelo interior de São Paulo, pelo interior do Brasil. Fiore foi realmente nota 10. Eu só tenho coisas boas a falar do Fiore, viu, Danilo? Especial Fiore Gilhote aqui no Aquecimento Trianon. Na próxima quarta-feira fazemos 10 anos sem Fiore Gilhote, o Rádio Esportivo de São Paulo, órfão de Fiore por 10 anos. Daqui a pouco o Marcelo e Dalmo vão falar um pouquinho mais sobre Fiore. O último depoimento de hoje, Milton Neves, aqui na Rádio Trianon. Olha, falar de Fiore Gilhote para mim é muito fácil.
Hoje eu estou aqui no rádio, no jornal, na televisão, na internet e tal, estamos em todas as mídias aí, mas eu tinha um sonho realmente de vir para São Paulo e trabalhar na Rádio Bandeirantes para que o Fiore Giliotti falasse: agora, Milton Neves, o meu Moçambique. Fiz muitos programas de televisão com ele, no Debate Bola da Record, no Terceiro Tempo da Record, no Golaço da Rede Mulher, hoje Record News. Convivi muito com ele lá na Barra Funda, quando ele trabalhava na Rádio Record. Cheguei a participar umas 4, 5 vezes de programas esportivos dele, da equipe que ele montou. E o Fiore Giliotti, no entanto, teve um final de vida muito triste, porque ele montou uma equipe quando ele não tinha mais o prestígio que teve a partir da segunda metade dos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, quando ele tinha entrada fácil no mundo publicitário e nas grandes empresas, em que ele, no entanto, não ganhava a comissão, ele apenas levava o diretor da emissora onde ele trabalhava e a emissora ficava com o dinheiro. É claro, o diretor comercial tinha a sua comissão e ele me dizia que não ganhava nada, mas tinha um pouco de salário. Um romântico, e eu entendo ser Fiore Giliotti o mais emblemático narrador da história do rádio. Eu tive o prazer de ouvir e trabalhar com grandes locutores como o Zé Silvério. Atualmente estamos juntos na Rádio Bandeirantes, trabalhamos na Jovem Pan. Joseval Peixoto, trabalhei com ele, com Osmar Santos, que me colocou no futebol, em 73, no lugar do Fausto Silva, na Rádio Jovem Pan, no Plantão Esportivo, mudando para melhor a minha vida. E ouvi muito Haroldo Fernandes na Rádio Tupi, Alfredo Orlando, do Alcei Bueno de Camargo na Tupi do Rio de Janeiro. O Valdir Amaral da Rádio Globo eu ouvia também, mas achava que ele tinha um ovo na boca, assim, sabe, na garganta. Ele não gostava muito dele, não. Mas bom mesmo era o Jorge Cury, da Rádio Nacional, que morreu lá na cidade de Caxambu, a terra dele. Mas, enfim, foram grandes locutores da história. Hoje temos Oscar Ulisses, primo irmão do Osmar Santos. Mas, na verdade, o Fiore Giliotti ele é um locutor diferente pela voz, pelo caráter e pelo nome. Porque tem nomes comuns, tipo Milton Neves, tipo José Silvério, o próprio Ulisses Costa, Oscar Ulisses. Agora, Fiore Giliotti é um nome diferente, o nome e o sobrenome. E um caráter diferenciado também. Um locutor fantástico. Hoje eu tenho por volta de 100 títulos de cidadão, me espelhei nele, porque ele recebeu quase 200, né? Bateu o recorde, sem dúvida alguma. E bateu o recorde em honestidade, em capacidade, em talento. E eu repriso grandes momentos da Rádio Bandeirantes, no domingo esportivo da Rádio Bandeirantes, os domingos pela manhã. E a voz emblemática do Fiore Giliotti, o seu cantinho da saudade, tudo isso emociona a milhões e milhões de pessoas ouvindo a rádio em São Paulo, no Brasil e no mundo hoje pela internet. Fiore Giliotti jamais será esquecido. Ele estará sempre no coração do povo brasileiro, porque foi um locutor extraordinário, tremendo de um bom caráter, tremendo de um narrador. Fico muito feliz em falar de Fiore Giliotti e um abraço para vocês. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude talvez. Fiore Giliotti, o locutor da torcida brasileira, o moço de Barra Bonita, vai ficar para todos sempre incrustado na ternura e na nossa sinceridade, no nosso cantinho de saudade, Fiore Giliotti. Você sabe o motivo que saiu o cantinho do ar? Você sabe o motivo? Não, né? Não. Então, a pessoa às vezes não sabe essas coisas, é legal isso. Só tirou porque falaram dentro da Bandeirantes na época que receberam reclamações que era uma coisa muito triste para a hora do almoço e as pessoas não conseguiam comer direito. Estou sendo muito sincero, estou olhando teus olhos aqui, você está me olhando, estou sendo bem honesto. Ok. Tem coisas que a gente nunca vai entender, né, Cleo? Cadê você? Cadê você? Você passou. Em instantes a bola rola para Flamengo e Palmeiras. Seu Dalmo, Fiore Giliotti. É uma história muito bonita, mas as histórias são bonitas, mas também tem as horas tristes e amargas. E o Fiore foi vítima, e muitas pessoas também, embora nunca tivesse feito mal a ninguém. Sim. Tá certo? E eu lembraria que e ele me contava que a gente sempre ficava no mesmo apartamento. Ele me contava o seguinte: olha, eu vou ter que parar um dia,
mas eu conversei com o seu João Saad, e ele disse que quando eu parar, eu vou merecer uma festa muito grande e vou... João Saad, dono do Grupo Bandeirantes. Rádio TV Bandeirantes, Rádio Televisão Bandeirantes. E eu vou ser assessor direto dele. Sim. Porque o Fiore fez um trabalho muito importante quando no governo Quercia, o governo mandou uma lei para a Assembleia para taxar ICMS os contratos de publicidade. Sim. E o Fiore passava noites e noites na Assembleia até que o projeto fosse recusado pelos deputados. Eu dou até um outro exemplo, Dalmo. Todas essas, por exemplo, tanto de rádio ou televisão, que seriam filiais, por exemplo, sabe quem ia lá discutir? Por exemplo, ia representar? O seu Fiore Gilhote. Então... Eu tenho até um caso, desculpa, até muito engraçado, dos famosos mármore do Matheus. Do Matheus. A Bandeirantes ia fazer uma reforma, certo? E a Bandeirantes precisava comprar mármore. E o Matheus, falecido Matheus, pedra, né? E ele que tinha, isso aí foi meu pai, porque o Matheus tinha muita amizade. Então o meu pai chegou lá no Corinthians, recebeu o Matheus, Fiore, aquele jeito de Fiore. Antes de ver negócio de mármore, vamos almoçar. A Marlene te adora. Aí foi almoçar com a dona Marlene, que a dona Marlene pode até saber esse caso, ela pode até lembrar. Para almoçar, aí sentaram numa sala, aí o Matheus, Fiore, o que você está precisando de mármore? Não, para reforma, o seu João pediu por melhor preço. Fiore, vamos fazer uma coisa, vai. Quando você precisa, vai, como que é? Metro, não sei quanto, pega para você e vende para Bandeirantes, você ganha um dinheirinho, te ajuda também. Pergunta se o Fiore vendeu. Também, Era o caráter dele, era o caráter. Então, voltando aqui à questão que eu coloquei, é o seguinte. Quer dizer, quando o seu João se afastou, né, porque ele teve um problema de saúde, o que aconteceu? Então, aquilo que foi prometido pelo seu João Saad para o Fiore, nenhum dos filhos do João Saad... Não, nenhum mesmo. Se dignou a cumprir, até porque não seria um favor, mas o reconhecimento e a qualificação de uma assessoria pelo trânsito que o Fiore tinha. Eu dou um exemplo muito grande, posso falar uma co-irmã, a nossa Rádio Globo, que respeita o Osmar Santos muito, entendeu? Entendeu? Isso é uma coisa que não fazem, desculpa essa expressão, não fazem mais do que obrigação, pelo que o Osmar fez. Sim. O que infelizmente não aconteceu com a Bandeirantes, que o meu pai, eu vou ser muito direto também na Bandeirantes, é uma mágoa grande, que meu pai, a gente brinca até, mano, se falasse, por exemplo, o que é mais importante, os filhos, eu, Marcos, né, ou a dona Adelaide, que era a esposa, minha mãe, ou a Bandeirantes. Ele poderia falar que é a gente, mas demoraria uns segundos para pensar. Então ele dedicou a vida. Vocês sabem que pegou fogo uma vez a Radiantes e quem entrou para tirar as coisas no incêndio foi o Fiore. Entendeu? O Fiore divulgou muito o famoso scratch do rádio, a Rádio Bandeirantes. Sem dúvida. Então na saída dele fizeram, eu posso falar normalmente, já foi tudo resolvido, mas é uma mágoa minha. Fizeram um acerto com ele recebia 10% por nota, o resto por fora. Na época fizeram um acerto com ele e deram, acho que 50 ou 45 mil reais por 39 anos de Bandeirantes. Isso eu lembro. Impressionante, mas só para concluir aqui o seguinte, então aquilo que nos dias de hoje, que foi prometido ao Fiore não foi cumprido. E é aquela história, né? Sempre tem o Espírito Santo de porco de orelha, né? Tá certo? Esses caras, o que tem em empresa não é brincadeira. E entraram aqueles caras, tá na hora de renovar, que o Fiore tá velho, aquelas coisas lamentáveis. Só que é o seguinte, eu queria citar aqui um detalhe importante. Winston Churchill, com mais de 80 anos, salvou a Inglaterra na guerra. Então o preconceito, ele está inoculado na cabeça de muito gêniozinho de comunicação, que se julga o dono de tudo, você entendeu? A gente tem que então o Fiore foi vítima dessa canalha, dessa gente que tem preconceito e que não assume, entendeu? Então... Porque o velho, registrado isso. O velho não é uma pessoa inútil. A pessoa com mais ideia, por exemplo, são experiências. Bem longe disso. Por exemplo, Danilo, nós estamos do lado do Dalmo. O Dalmo é uma enciclopédia viva. Sem dúvida. Entendeu? Tem que ser respeitado, ou qualquer outro narrador, ou qualquer coisa assim, que tem que ser muito respeitado, em qualquer segmento. É que puxa-saco, safardana e canalha, é como 11 horas, né? E tiririca. Tá em todo lugar, eu nunca vi. 3h58, nosso intervalo vai ter mais homenagem, mais Fiore Gilhote. Seu Dalmo, você não vai poder continuar conosco, infelizmente, mas foi... Eu tenho compromisso, eu precisaria... Mas muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Eu queria fechar com a frase que eu disse aqui, que atribuída a João Guimarães Rosa, se eu estiver enganado, por favor me corrija.
bons não morrem, eles encantam. O Fiore encantou. A sua voz é uma voz eterna, que ressoa no jogo de futebol, na memória daqueles que sempre o tiveram como um grande profissional. Obrigado. E eu diria que essa saudade do Fiore será para todo sempre. E como ele falava, a vida é um presente de Deus, nunca despreze a felicidade de viver. Até a próxima, se Deus quiser. E um beijo no seu coração, que é a frase do seu Fiore. Depois dessa, Cleo, prazer estar contigo, obrigado por esse aquecimento Trianon especial Fiore Gilhote. Fiquem agora com a transmissão esportiva de Flamengo e Palmeiras, semana que vem tem mais. Esta é a Rádio Trianon AM 740. São Paulo.